E aí galera, mais um Ser Mais Cinema, hoje com o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Nós vamos fazer um debate agora, então fique com a gente. Eu sou a Beth. Eu sou o Lucas. E eu sou o William. Dans 48 heures, le destin d'Amélie Poulain va basculer. O filme vai correndo, né? Vai se passando e fala, a vida dela vai mudar. E aí você começa a imaginar que é algo muito grandioso. E de repente ela vai e encontra uma caixinha. Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de la voiture, un employé de l'hôtel. Começou a dar um sentido e um movimento, porque ela estava ali meio que ao mesmo tempo sem estar, né? De uma forma muito mecânica, levando a vida dela sem ter uma relação com nada. E ela começa a se relacionar com aquela caixinha e busca o Breteau d'eau. E aí tudo muda, né? E eu achei muito interessante quando ela fala: se o dono se emocionar, eu vou ou não me relacionar e me importar com a vida das outras pessoas. Ela tá sempre colocando pra fora a responsabilidade da própria existência dela, né? Uma coisa interessante para nós pensarmos é a relação familiar da Amélie e o modo como isso vai construindo toda a história dela a partir daí, né? Que a mãe dela morre, né? E a mãe dela era super protetora e o pai dela era totalmente ausente afetivamente, né? Não conseguia ter contato com ela, então ela vivia num mundinho isolado. E a partir daí ela foi crescendo e virando a pessoa que a gente vê do filme, né? A Amélie. E o interessante é quando a gente perceber que se a gente pegar a Amélie, né, na fase adulta dela e que o filme se passa a maior parte do tempo sem contextualizar essa questão familiar, como a gente pode enquadrar ela em diversos aspectos, em diversos transtornos, sem entender o que a levou a essa forma de estar no mundo, a essa forma de se relacionar com outras pessoas, a essa forma de viver, né? E todas aquelas coisas que ela exibe, né, aqueles comportamentos, tem, na verdade, uma origem que está muito ligada à relação familiar dela. Quantas coisas a gente precisa ver o contexto para entender? A gente enquadra muito e aí a gente tende a cometer muitos erros, né? Quando ela, já adulta, chega pro pai e fala assim: pai, por que você não viaja? E ele fala assim: porque a sua mãe, nós tínhamos planos, mas aí você nasceu doente e aí a gente não pôde mais viajar. Como a gente faz isso, né? Como os pais fazem isso? De alguma forma não se permitem fazer qualquer coisa e ficam jogando a responsabilidade pro filho. Eu não vou por causa do meu filho. Eu não vou porque é meu filho. E a criança tá ali se achando o culpado do fracasso e o culpado de tanta coisa, né? Moscou, et voilà. Rien, pas d'explication. Il avait peut-être tout simplement envie de voir du pays. Engraçado também quando ela pega o gnome e começa a tirar foto em vários lugares e como isso desloca o pai, né? Porque assim, o pai não fazia nada, o pai estava em casa e de repente um objeto dele começa a viajar pelo mundo, por que ele não? E o mais interessante é que o boneco vai, viaja e volta. Ou seja, Faz ele viajar também. faz com que ele se permita também, né? Que aquele lugar, só aquele lugar não precisava ser dele. Mas ele poderia se arriscar em outros lugares, em outras relações, em outras trocas e ao mesmo tempo voltar. Eh bien, après toutes ces années, le seul personnage que j'ai encore du mal à cerner, c'est la fille au verre d'eau. Elle est au centre et pourtant, elle est en dehors. Elle est peut-être seulement différente des autres. Hein? Et en quoi? Para justamente dar esse salto para a vida dela, né? Tornando essa construção saudável também para ela. Quando o pintor dá uma provocada nela com a questão do coalho, da mulher segurando o copo, o tempo inteiro tem esse jogo no filme. E aí ele fala, então quer dizer que... Autrement dit, elle préfère s'imaginer une relation avec quelqu'un d'absent que de créer des liens avec ceux qui sont présents.
E aí ela começa também a pensar o lado dela nessa história e a construir a relação dela mesmo com as pessoas, que é quando ela começa a ir atrás, né, do Nino mesmo, com mais afinco, ainda que fazendo os joguinhos dela, né? Esse pintor tinha uma doença, Sim. tinha uma doença de ossos muito frágeis, né? Podiam se quebrar e tal. Aí ele fala pra ela, né? Você não tem essa doença, você pode viver, pode amar. Viver. Vai lá e faz, por favor. Né, por É favor. porque ele já também não tá aguentando mais. Vous savez, la chance, c'est comme le Tour de France. On l'attend longtemps, puis ça passe vite. Alors quand le moment vient, il faut sauter la barrière, sans hésiter. O modo dela agir é como nós terapeutas, a gente está facilitando a vida de outras pessoas, né? Vendo o processo de todo mundo interagindo, mas muitas vezes ocorre também de o próprio terapeuta não olhar o seu lugar, né? E aí o pintor ele funcionou como terapeuta da terapeuta, né? Eu achei essa brincadeira também interessante, porque realmente a gente precisa também do nosso cuidado, né, enquanto terapeutas, porque senão a gente se envolve com as histórias de todo mundo que a gente atende, ou a gente está bem, ou a gente está mal, mas não está vivendo a nossa vida. A gente está bem porque o fulano, a fulana está bem, está mal porque o fulano, a fulana está mal. Então, e como todo mundo, né? Tem muita gente que, como você falou, está ajudando todo mundo, mas não está cuidando de si. Então é interessante a gente ter alguém com quem a gente possa, de alguma forma, ter um contato genuíno, que a pessoa chega, dá aquele toque, olha, isso aí que você está fazendo não está bem. Pensa um pouquinho sobre a vida, né? Ter um amigo que deu uma provocada, às vezes é bom. Pra gente não acreditar que a saúde está em um relacionamento, né? Teve aquele outro caso daquele homem na cafeteria, que ela vai lá, manipula os dois para ter uma relação e no final é uma relação patológica e ruim, porque na verdade eles não estão bem. Mas como ela foi evoluindo, até mesmo emocionalmente no filme, ela conseguiu ali ter uma relação mais saudável, ter um encontro. Porém, o encontro dela só foi possível, né, a partir do momento que ela entrou em contato com a frustração e com a dor dela. E aí ela consegue sofrer. E assim, como o sofrimento, né, a gente coloca de uma forma muito negativa, mas nem sempre é. Como o sofrimento, ele nos desloca e nos possibilita muitas coisas. Enquanto a gente está ali no nosso momento confortável, a gente não se permite tanto. E aí ela vai, sofre, e aí entra em contato. O único momento que ela passou a ter contato foi quando ela teve uma pontada de sofrimento. Porque até então ela estava fora de si, estava alucinada. Então ela precisou se frustrar para, a partir daí, se transformar e querer ser feliz. Porque a nossa sociedade prega muita felicidade e não dá valor ao sofrimento. Porque também é uma forma de viver. A gente tem que aproveitar as duas coisas. Se a gente não visse a história dela a partir de como a partir da história familiar dela, a gente não entenderia e patologizaria, né? Traria ela como alguém tendo uma personalidade esquiva e doente por conta disso, quando na verdade ela tem mesmo um comportamento esquivo, porém ela não se limita a isso, ela está o tempo inteiro saindo desse lugar, desse desconforto, a princípio ajudando outras pessoas, né? Foi a forma que ela encontrou a partir daquele momento de aleatoriedade, ela vendo televisão lá sobre a Lady Di, a tampa do perfume cai, ela acha a caixinha e tudo muda na vida dela a partir de uma coisa aleatória, pequena, que não tem nada a ver com nada. Então ela, de uma coisa boba, ela transformou toda a vida dela de uma forma magnífica. O Ter Mais Cinema acontece aqui em Campo Grande e você é o nosso convidado para estar aqui fazendo parte comigo, com o Lucas, com o William, com toda a galera aqui. Se você ainda não curtiu, curte aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe,
deixa algum comentário e vem com a gente. Ser Mais Cinema é pra você também.